Provavelmente você já fez esse tipo de questionamento. Por que que as coisas pra mim são mais difíceis? Às vezes você olha a vida de alguém e parece que esse alguém não tem problema, as coisas fluem. Sabe aquele ditado que a grama do vizinho sempre parece ser mais verde do que a nossa? Pois é, mas eu vim aqui te contar um baita testemunho que eu vivi nos últimos dias. Eu passei 30 dias praticamente confinada de, como é que fala? Resguardo não, gente, de repouso. Eu sempre confundo as palavras, mas enfim, né? Passei 30 dias de repouso total, sem poder fazer nada. E a maioria das pessoas nem ficaram sabendo. O máximo que eu compartilhei foi estudo bíblico. Eu falei, esse repouso não tá sendo em vão. Tipo coisas assim, sabe? E às vezes alguém olha pra minha trajetória. Agora, essa nova caminhada como mãe, a essa altura do campeonato, você já deve ter visto os 2 últimos vídeos com 2 grandes testemunhos já dessa gestação minha. Se você não viu, eu vou deixar os links fixados aqui na descrição, tá? Que vai edificar demais sua vida. Mas enfim, passei 30 dias de repouso porque eu tive sangramento. E pra quem é mãe ou pra quem tá grávida, sabe o risco que é. E eu não tive um sangramento comum. E por que eu tô vindo aqui contar isso pra vocês, sendo que o foco do canal é totalmente outro? Porque eu quero usar tudo que o Senhor fizer de extraordinário na minha vida para abençoar você, para você entender que por mais que você esteja guardado no Senhor, essa proteção não vai te privar de passar os processos que são necessários. Sabe, bem antes de eu engravidar, eu entreguei tudo ao Senhor. Eu orei pelo futuro do meu filho, eu orei pela gestação, eu orei para eu não ter enjoo e de fato eu não tive nenhum enjoo, eu não senti nada, gente. Até hoje nem parece que eu tô grávida. O que mudou só foi o tamanho da barriga, obviamente, né? Que já tá um buchinho aqui mostrando de todo tamanho. Mas eu não senti absolutamente nada, até para descobrir a gravidez. Foi algo tão por acaso, direcionado por Deus. Senão eu estaria até hoje sem saber, só ia desconfiar pelo tamanho da barriga. Mas enfim, para você perceber que quando você ora a respeito de algo, você pode gerar expectativas, que o Senhor ele vai superar elas, como tem superado na minha vida. Mas apesar de todas as maravilhas, Maria Paula, que você está contando, como que você passou 30 dias de repouso, sendo que foi tudo top da galáxia? Simples. O Senhor ele queria fortalecer a minha fé, ele queria gerar um testemunho a mais. E para vocês terem ideia, no dia que eu passei mal, que não foi passar mal literalmente, né? Eu tive sangramento, fui pro hospital, cheguei no hospital, a médica olhou pra minha cara e falou: tem que ver se o bebê tá vivo, porque você sangrou muito, deve ter morrido. E tipo assim, a mulher zero humanidade, né? Já chegou assim dando uma pancada que se eu tivesse no meu estado natural, humano, meu Deus do céu, o desespero teria batido na hora. Só que houve uma paz tão grande ao meu coração que eu não senti nada. Não fez diferença o que ela disse. Porque eu tinha tanta certeza do que o Senhor já estava fazendo, que o meu único questionamento foi: qual o propósito disso? Por quê? Só que é algo que eu já ensinei aqui pra vocês também, que você nunca deve querer saber os porquês. Você deve querer entender o pra quê. Pra que você tem que passar por isso? Qual o objetivo? O que o Senhor quer colocar mais na sua vida para você ter que passar por esse processo, entende? E aí acabou que passei ainda esses 30 dias, não senti medo em momento algum. Meu filho não teve absolutamente nada. O problema literalmente não foi nada a ver com meu bebê. Tipo assim, foi um susto, um baita susto, que talvez poderia ter me desestruturado, só que nada aconteceu. O Senhor ele me deu uma fé tão extraordinária que eu passei por tudo literalmente tranquila. Então as pessoas ao meu redor, algumas próximas que ficaram sabendo, ficaram aquele desespero: meu Deus, você não pode fazer isso, você não pode sair de casa, você não pode assim, não pode... Falei, gente, calma, Deus está cuidando de tudo. E isso porque o Senhor havia me mostrado 2 dias antes o que estava para acontecer. Então, sabe quando ele já prepara o ambiente? O foco principal de eu estar contando isso para vocês é que você entenda que
Por mais que você olhe para alguém e ache que esse alguém não tem problema, existem grandes problemas sim. Só que a grande questão por trás é como essa pessoa reage ao problema. Sabe, essa situação que eu passei, eu poderia ter reagido da pior maneira. Eu poderia ter questionado a Deus. Eu poderia ter falado com Ele que por que se eu orei a respeito, por que o Senhor está permitindo, eu vou perder meu filho? Mas não houve isso, sabe? A forma como eu reagi, eu creio que é como se o Senhor estivesse me aprovando em mais uma fase. É como se o Senhor estivesse me capacitando em mais uma fase. Eu conto hoje esse testemunho que foi muito recente, gente. Isso foi mês passado. Foi muito recente e eu conto para algumas pessoas e as pessoas ficam, nossa, eu preciso conseguir atravessar problemas dessa maneira, porque não tem condição. Quando o problema vem, a gente se abala. Eu falei, mas não me abalou, porque o Senhor, Ele já havia preparado o ambiente, Ele queria essa prova a mais do que Ele estava fazendo. Então, que em nome de Jesus, que o Senhor te fortaleça para você conseguir atravessar os processos e ser aprovados por Deus. Sabe, sem fé é impossível agradar o Senhor. Minha gestação está sendo perfeita. Perfeita. Gente, sabe o que é perfeita? Sabe que você não sentiu nada? Você não sentiu enjoo? Você não sentiu dor? Você não sentiu desconforto? Nada. Mas Deus queria acrescentar essa pitada de emoção na minha trajetória. Talvez eu poderia ter passado aí esses 4 meses que eu tô agora sofrendo de outra maneira, mas Ele decidiu que não. Ele decidiu que simplesmente provar por um momento, e eu creio que foi algo com um propósito muito maior. Por isso que eu tô compartilhando para vocês. É você entender que tudo vale a pena e que tudo está nas mãos deles. Não adianta você questionar, reclamar, murmurar e fazer aquele auê de coisas que não estão no seu controle. É algo tão extraordinário e que me faz crer ainda mais que foi algo de Deus, que o motivo do sangramento que eu tive, nenhum médico soube. Tipo assim, é um hematoma, só que não tem como a gente saber o que causou. Eu não tomei um remédio, nem um remédio não me deram, nada. A única coisa que fez foi, vai pra casa e repouso. E eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, como assim? Não tem lógica. E isso é porque eles desconfiaram que a minha criança tinha morrido, pense aí. Chegou no outro dia, eu fiz a ultrassom, meu filho tava dando cada pulo que a médica, nossa, como, eu tô tendo dificuldade de tirar a foto aqui, de tão animado que ele tava. Eu falei, glória a Deus, ele tá perfeito. Então, só repouso, só um tempo de intimidade maior com Deus, porque esses dias que eu fiquei de repouso, eu quase não saí, eu quase não recebi ninguém, então eu foquei muito em estudar. Foi fácil? Não. Por que não foi fácil? Porque eu tive que abrir mão de ir em algumas atividades da minha igreja e isso acaba comigo, gente. Sério. Quer acabar comigo? Mentira da obra. Eu fico doida. Mas enfim, até isso foi necessário para eu atravessar o processo. Então que você entenda que todas as fases, todas as dificuldades são necessárias e pare de achar que a vida do outro é mais difícil. Eu ouvi de uma outra grávida, um pouco antes de eu passar mal, a pessoa falou assim, eu tô fazendo tudo certinho e me aconteceu isso e tal. E tipo, não é uma pessoa que já tem uma aliança com Deus. E eu pensei comigo, falei, não tem lógica. Eu nunca vou cobrar isso de Deus. Eu nunca vou falar assim, porque eu tô sendo fiel, Ele tem a obrigação de fazer com que tudo na minha vida seja perfeito. Não, e poucos dias depois aconteceu comigo e para a honra e glória do Senhor, o Espírito Santo me conduziu até uma fase ali incrível de proximidade a Ele, sem questionamento, sem medo, sem a fé falhar. E eu clamo ao Senhor que sobre a sua vida haja essa mesma fé, essa mesma disposição e esse mesmo desejo de ser fiel a Ele, independentemente da situação que você tem que passar. Que o Senhor te abençoe, se inscreva aqui no nosso canal e até o próximo vídeo.